Oiê! Hoje eu vim conversar com vocês a respeito dessa disponibilidade de exercícios a rodo depois dessa pandemia, que vem sendo explorado, que vem sendo disponibilizado para todos. Vamos falar os pontos positivos e os pontos negativos disso acontecer. Vem comigo! Então, já faz uns 6 meses ou mais que as pessoas vêm disponibilizando. Na verdade, isso é um processo que já vem acontecendo com o tempo, né? Tem alguns projetos de exercícios, né? Ah, faça 15 minutos de exercício, faça 7 minutos de exercício por dia e melhore sua vida, né? E sim, fazer exercício, se movimentar, como eu venho falando, como a Isa vem falando no Instagram dela, é sim muito importante. Por quê? Porque quando a gente se movimenta, a gente melhora a nossa qualidade de vida. Isso é verdade, isso acontece, isso é real, né? Quando a gente se movimenta, a gente melhora a vascularização, a gente facilita nosso processo de autocura, a gente está mais presente. Tá? Quando a gente se movimenta, a gente volta o olhar mais pra gente, a gente desativa um pouquinho do estado de alerta e a gente tende a se reparar com mais facilidade. Ou seja, todas essas vantagens ótimas de se movimentar e de ter um planejamento, de ter um exercício. É legal, 5 minutos, 7 minutos, 15 minutos por dia já é legal para você se movimentar e manter essa qualidade de vida, né? É claro que um tempo maior, se você dispor de um tempo maior, os benefícios são melhores, porém, um mínimo de início, um mínimo de esforço inicial te leva você tem tanta resposta, são tantos os benefícios que você quer fazer mais tempo, né? Que você quer chegar a 1 hora de atividade. Então, sim, é legal começar com 5, 7, 15, né? Minutinhos por dia, se movimentando para poder facilitar esse processo de reparação. Porém, é assim, indispensável que você tenha um mínimo de consciência corporal para você realizar essas atividades. Vamos discorrer um pouquinho mais sobre isso, porque é muito importante, tá? É importante que eu olhe aquele exercício e entenda que o meu corpo funciona diferente do corpo daquela pessoa que tá fazendo lá. Porque geralmente eles colocam uma pessoa bem sarada, né? Com o bumbum lá em cima, com uma coxa tonificada para fazer exercício e muito flexíveis, né? E de repente você vê a sua mente já se conecta àquele corpo, né? E muitas vezes você não está se conectando com o seu corpo, tudo bem? Então o primeiro passo é esse. Primeiro, mentalize como é o seu corpo. Meu corpo não é aquele corpo que eu tô vendo. Primeiro passo, tá? Segundo passo, o movimento que está sendo executado lá não é o mesmo movimento que eu vou executar, porque eu tenho os meus limites. Então, importantíssimo entender os seus limites. Limites de quê? Limite de movimento mesmo, tá? É legal ver, é inspirador, porém, a gente tem que desconectar, tem que separar o que acontece lá do que acontece aqui, tudo bem? Porque eu sou uma pessoa, é individual e esses movimentos são meus. Aquilo lá é uma inspiração para que eu consiga realizar. Legal, pode ser uma meta? Pode ser uma meta, mas eu vou a passos curtos chegar lá onde eu quero, tá? E o mais essencial, o primordial é que você tenha essa consciência, né, de que você não precisa ser aquilo, mas você tá facilitando, você tá se ajudando, você tá sendo facilitador do seu processo de autocura. Então, mais uma vez eu venho aqui falar para vocês que é muito importante você ter um pouquinho de consciência corporal. Lili, mas ainda não sei o que é consciência corporal. Consciência corporal é quando você consegue pensar e executar um movimento que você pensou. Então, de repente, você olha, você programa o movimento na sua mente, mas na hora que você vai executar o movimento, ele não sai da forma tão desejada, tá? E daí vem o medo das pessoas se movimentarem sozinhas.
né? E eu já falei um pouquinho aqui sobre isso, mas eu vou reforçar, né? A gente é capaz de fazer o movimento sozinho, tá? A gente tem essa capacidade se a gente tiver um mínimo de consciência corporal. Eu vou dar um exemplo para vocês. Esses dias começou lá comigo uma paciente lá de Pilates, tá? Lá na homeostase, lá de Pilates, não foi de osteopatia, não. De Pilates a gente consegue perceber um pouquinho mais se tem consciência corporal ou não, porque a gente passa os exercícios e a pessoa precisa executar. E aí, essa paciente, ela virou pra mim e falou que ela já trabalhou, já fez aulas de postura e tudo mais. E eu achei super bacana. Eu falei, poxa, vai ter uma consciência corporal legal. E tem, em alguns pontos ela tem uma consciência legal, uma consciência corporal. Mas relacionado às perninhas dela, ela não tem uma consciência corporal muito legal. E ela tende sempre a um certo movimento. Então, nesse primeiro momento, eu falei pra ela, olha para o teu movimento, olha para suas pernas. Por quê? Porque quando eu olho, eu tô não só pensando em executar, eu tô favorecendo, olhando, tudo bem? Então, é um estímulo a mais. É claro que o ideal é que a gente faça do jeito que a gente pensou, porém sem olhar. Mas um primeiro passo é a gente se movimentar e aí eu pedi pra ela olhar. Eu falei, tá vendo como que tá acontecendo esse movimento? Tô. Esse movimento não é para acontecer assim. Esse movimento é para acontecer de outro jeito. Ele é para acontecer dessa forma. Tudo bem? Tudo bem. E isso, conforme ela vai entendendo como que o movimento deve acontecer, ela vai entendendo nela como que o movimento deve acontecer. E isso vai adquirindo o quê? Vai adquirindo consciência corporal. Se ela hoje pegar um programa, tá? E for começar a fazer, ela pode ter sucesso, né? Porque a gente não pode excluir essa hipótese, mas possivelmente ela pode vir a gerar algumas dores articulares. Como é uma alteraçãozinha mais aí de membro inferior, ela pode vir bom, em qualquer ponto, né? Porque se eu tenho uma alteraçãozinha inferior, eu posso gerar alterações até cervical, tá? Até dor de cabeça, enfim. Eu posso gerar algumas alterações. E eu tô falando isso pra vocês não a fim de vocês não movimentarem, tá? A fim de vocês se conectarem com o movimento de vocês e vocês mesmos serem capazes de se corrigir. Eu e a Isa, nós estamos nesse projeto, nós estamos montando um curso, nós estamos nos planejando para que você conheça um pouquinho mais, você se avalie, você conheça um pouquinho mais do seu corpo, você conheça suas limitações, para que aí sim, um segundo passo, você consiga usufruir de toda essa tecnologia, de todas essas informações que vêm sendo disponibilizadas aí por esse meio, pela internet. E aguardem, logo mais nós teremos novidades a respeito disso. Por enquanto, assistam nossas lives, toda terça-feira às 8h07, a gente tem live aqui no meu canal, Lili Stafusa, @LiliStafusa, no Facebook Lili Stafusa, tá? Então, qual que é nosso intuito? Nosso intuito com essas lives é que cada vez mais vocês venham adquirindo consciência corporal, venham entendendo um pouquinho mais em relação ao movimento que deve ser executado, para vocês entenderem um pouquinho como que deve posicionar o meu quadril, como não deve, ter uma noção um pouquinho de anatomia para poder ajudar e facilitar aí nesse processo, tá bom? Então acompanhe sempre, fique aqui por perto, porque é muito importante que antes de você se movimentar, que você tenha um mínimo de consciência corporal. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Te espero aqui sempre.